Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado. O Senhor me traz à frente uma palavra hoje, depois da oração. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2014. E o Senhor me traz uma palavra sobre libertação, no Evangelho de São Marcos, capítulo 5. Evangelho de São Marcos, capítulo 5. Diz assim: E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Até aqui. Amém, Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Tua palavra, meu Deus, que dá luz, que dá entendimento e que abre, Senhor, a visão daqueles que ainda não enxergam, ó Pai. Que através desta palavra, Senhor, o Senhor venha libertar aqueles que estão presos, meu Pai, nas garras do inimigo. Que o Senhor venha libertar, meu Pai, do império das trevas. Que o Senhor venha libertar daquilo que impede desta pessoa ser salva. Toca, Senhor, com a Tua mão de poder, em nome do Senhor Jesus, e nos ensina a fazer a Tua vontade, a herdarmos a vida eterna, pela misericórdia do nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Então, o apóstolo Marcos escreveu sobre este capítulo 5, sobre este relato que eles viram, né? Eles estavam com Jesus, Marcos era discípulo do Senhor Jesus Cristo, e escreveu este capítulo sobre o endemoniado Gadareno. Gadareno era uma cidade chamada Gadara, onde habitavam muitas pessoas, era uma cidade até grande.
uma cidade conhecida, famosa. E aqui habitava nessa cidade um homem possesso de demônios, um homem que era possuído por legiões de demônios. Eram legiões que tomavam este homem. E a palavra de Deus declara que este homem era escravo. Ele era escravo dos demônios. Ele vivia nos cemitérios, dormia nos sepulcros, na noite, vivia na escuridão, nas trevas. E a palavra de Deus fala que até as cadeias por eles eram quebradas. Aquelas correntes grossas, né? Aquela prisão de correntes, por ele, pelos demônios que estavam no corpo deste rapaz, eram despedaçadas como se fosse nada, migalhas. E os grilhões eles se faziam em migalhas, quebrava. E ninguém podia amansar. É como se fosse um touro, como se fosse um leão feroz, faminto, bravo, que ninguém podia vencê-lo, subjugá-lo, destruí-lo. Ninguém podia quebrar o poder deste homem. Era uma legião de demônios que habitava nesse homem. E o Senhor Jesus chegou até esta cidade. E quando a luz de Cristo entra na sua vida, ela transforma e as trevas dissipam-se. Porque aonde a luz está, as trevas não suportam. Aonde a luz entra, o que estiver de escuridão na tua vida, o que tiver de sujeira, algo que te impeça de ser salvo, quando a luz de Cristo entra, ela dissipa as trevas. Ela expõe, ela mostra aquilo que deve ser transformado na sua vida. Por exemplo, uma casa que está tudo escuro, uma casa de madeira, por exemplo, que está toda escura, quando você abre a janela daquela casa, tudo que está ali é exposto por causa da luz do dia. Então, se existe ali nessa casa aranhas, se existe algum inseto, né, como aranha, como baratas, quando a luz é manifesta dentro dessa casa, tudo é exposto. Ou seja, esses insetos, eles sempre habitavam naquele lugar. Embora a pessoa não visse, mas os insetos estavam ali. Quando a luz se manifesta, aí começa a aparecer esses insetos. E assim foi na vida desse jovem. Ele vivia preso. E quando a luz de Cristo brilhou naquele lugar, quando a luz de Cristo brilhou, o demônio se manifestou ali. O demônio se manifestou. Porque onde a luz de Cristo está, onde o Senhor Jesus está, as trevas não conseguem. Elas ficam incomodadas. As trevas, elas ficam aterrorizadas. E a luz de Cristo, ela coloca para fora. A luz de Cristo, ela expõe, ela mostra, ela traz o profundo e o escondido. Aquilo que está escondido em nossas vidas, pela luz do Senhor é revelado. Então o Senhor Jesus estava numa tempestade com os seus discípulos. Eles estavam numa tempestade e o Senhor Jesus dormia em meio àquele vendaval. Ele dormia. Diz que ele dormia na polpa, dormindo sobre uma almofada, né? O Marcos escreve ali no capítulo 4, no versículo 38, que o Senhor Jesus dormia sobre uma almofada e despertaram o mestre. E ele disse, ele repreendeu o vento naquela hora. E ele disse, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E o Senhor Jesus disse, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Quer dizer, o Senhor Jesus estava com eles e por que eles estavam duvidosos, apavorosos, achando que iriam morrer naquela tempestade? E o Senhor Jesus disse, por que estão duvidosos? Por que estão aterrorizados? Por que está preocupado com essa situação na tua vida que está ocorrendo hoje? Você não crê que o Senhor Jesus está na tua vida, ainda que esteja numa tempestade? Você não crê que Ele te dará vitória, mesmo passando por essa tempestade, que Ele vai fazer cessar este vento na tua vida? Então creia que o Senhor Jesus está contigo, ainda mesmo que pelas tempestades da vida. E o Senhor Jesus passou com os seus discípulos naquela tempestade, repreendeu os ventos fortes e chegou na terra do Gadareno. E diz aqui o texto no capítulo 5 de São Marcos. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos,
E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Então veja bem que o diabo, ele prende a pessoa. Este jovem, ele estava preso nas cadeias. E quanta gente que hoje não está sendo presa pelo diabo. Quantas pessoas que estão presas no cigarro, presas no álcool, presas na pornografia, presos no roubo, né? São tantas situações que o inimigo tem prendido essas pessoas. O Senhor Jesus disse que se verdadeiramente o Filho vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Pedro também escreve que aquele que é vencido torna-se servo do vencedor, torna-se escravo do vencedor. Se um vício é maior do que você, se ele te domina, você é escravo daquele vício. Quer dizer, o diabo está ali te escravizando através de um vício, por exemplo, como o cigarro, que ele vai matando aos poucos com efizema no pulmão, com câncer no pulmão, com câncer na garganta, e aos poucos ele vai definhando. Aos poucos o diabo ele vai te prendendo. Há um certo tempo atrás havia propagandas no meio de comunicação, as propagandas do cigarro, e as propagandas incentivavam os jovens e tanta gente a usar o cigarro, porque o cigarro dava prazer, o cigarro dava sabor. E muitos morreram, muitos famosos, artistas, pessoas que fizeram até propagandas do cigarro, chegaram a situações lastimáveis, morreram com câncer, com pernas amputadas. Porque isso é uma escravidão, o cigarro escraviza a pessoa, leva a pessoa à morte. E aos poucos ela vai minando aos poucos, vai morrendo aos poucos. Então o diabo ele usa o vício do cigarro para escravizar a pessoa, para fazer com que ela seja uma presa na mão dele. O diabo ele tem prazer em prender a pessoa, ele não tem pressa, ele prende a pessoa, aos poucos ele vai matando, porque ele sabe que se a pessoa morrer fumando, para ela não tem salvação. Se a pessoa morrer fumando, o diabo sabe que vai levar essa pessoa para o inferno e para o lago de fogo e enxofre, que é para onde ele vai. Porque o diabo ele é o promotor da acusação. E a palavra de Deus fala, lá em Apocalipse, que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Os bêbados é uma lista, não é só pessoas que bebem álcool, mas também as pessoas que usam meios como drogas, como cigarro, como coisas que destroem o corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Então o diabo ele sabe que isso vai levar a pessoa para o inferno. Ele é o promotor de acusação e ele vai usar a palavra de Deus para acusar. Mas quando nós deixamos estes vícios, nós temos um advogado, que é o Senhor Jesus Cristo, que intercede por nós. Mas a partir do momento que a gente deixa este vício, que a gente deixa o cigarro, a bebida alcoólica, deixa a prostituição, que a gente deixa as coisas que não agradam a Deus, aí o Senhor, pela sua misericórdia, ele intercede por nós e nos salva, por causa do seu grande amor. Mas quando a gente não deixa o pecado, não deixa o mal, aquilo que é contra a palavra de Deus, aí a pessoa, acaba sendo uma vítima, acaba sendo uma prisioneira do diabo. E este homem, esse gadareno, ele era o preso. Ele era uma presa na mão de Satanás. E aqui o diabo, ele não brincava não. Ele humilhava este homem. Ele humilhava, ele prendia. A morada dele era na escuridão, era nos cemitérios, nas trevas. O cemitério é um lugar onde os mortos estão descansando. O corpo está descansando ali. O corpo voltou para o pó da terra. E ali no cemitério é um lugar de trevas. É um lugar de morte. É um lugar de tristeza. É um lugar de angústia, de depressão. É um lugar que o diabo segura a pessoa ali na sua escuridão. Ele mantém como uma presa. E ele humilha a pessoa. Aqui diz que, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias. Então ele prende a pessoa, ele prende a vítima. Ele não brinca não. O ladrão diz que não vem para brincar.
Ele vem para matar, roubar e destruir. Lá em Apocalipse 12, quando o dragão foi expulso do céu, Satanás foi expulso. E a palavra de Deus fala: ai da terra, porque o dragão desceu até vós cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Mas ele também disse: festejai, ó céus, porque foi expulso o grande dragão, a serpente. Lá no capítulo 12 de Apocalipse. Então o ladrão ele está aqui na terra, o maligno ele está aqui na terra. Ele disse a palavra de Deus que ele brama como um leão, procurando a quem possa tragar, devorar. E se nós formos lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, a gente vai ver o que o apóstolo Paulo fala claramente aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 25 em diante, diz assim: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Quer dizer, então, tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele, quer dizer, a vontade de quem? A vontade do diabo, estão presos. Quer dizer, a vontade do diabo é prender a pessoa, é prender no pecado, é deixar a pessoa numa vida miserável, é manter a pessoa há anos ali. Este jovem, ele vivia há anos preso. Aqui diz a palavra que ele vivia há anos preso, e ninguém podia amansá-lo. As cadeias para ele eram feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Quer dizer, ainda o diabo ainda feria a carne dele com pedras. Como um dia ele foi na vida de Jó, e por inveja que ele tinha de Jó, que o diabo ele não tem nada, ele não é dono de nada, ele oferece para as pessoas aquilo que ele nem tem. E aí ele foi na vida de Jó, ele chegou diante de Deus e acusou a Jó. Ah, Jó, ele te serve porque tens abençoado todo o trabalho dele das suas mãos, tem cercado ele, tem abençoado a Jó. E o diabo foi acusar Jó, porque Jó servia a Deus, porque Deus dava tudo para ele. E Deus provou para o diabo que Jó servia a ele, porque Jó era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Jó era obediente a Deus, e o diabo não foi. O diabo ele queria ser Deus, ele queria ocupar o trono de Deus lá no céu. O diabo era um rebelador, ele arrastou uma terça parte dos anjos nos céus, fez rebelião no céu e foi expulso. O diabo ele era um desobediente, ele foi um desobediente e ainda é, só que hoje ele está condenado, essa é a diferença. O Senhor Jesus venceu o diabo na cruz, quando ele se fez por sacrifício, santo, agradável a Deus, dando a sua própria vida por nós, para nos resgatar da condenação eterna. A palavra de Deus diz que todos nós fomos destituídos, fomos expulsos, separados da glória de Deus, por causa do pecado de Adão e Eva, quando desobedeceram uma ordem de Deus, uma ordem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem, Adão e Eva, foram expulsos do paraíso. E a árvore da vida, ela foi guardada por anjos. Está escrito lá em Gênesis capítulo 2, se não me engano. Então o que acontece? Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Deus, ele encerrou tudo na graça. No seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que veio no ventre de uma mulher chamada Maria, uma mulher que era virgem até então, mas casada. E o Senhor Jesus Santo nasceu ali, vindo pelo Espírito de Deus. E ele cresceu até os seus 30 anos, começou a evangelizar. Aos 33 ele morreu, a morte de cruz, entregou a sua vida por você que está ouvindo essa mensagem, por mim, por nós. Derramou o seu sangue no madeiro da cruz há 2014 anos atrás. E pelo seu sangue vertido naquela cruz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, livres
do poder de Satanás. E quando o Senhor Jesus morreu, ele desceu até o inferno. Ele ressuscitou no terceiro dia. E hoje ele intercede por mim, por você, por nós, que aqui estamos ouvindo esta palavra de Deus. E por aqueles que ainda não estão ouvindo. Mas Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Então Deus ele quer salvar. Ele quer salvar do poder de Satanás. O Senhor Jesus quer te libertar. Ele quer tirar você deste vício. Ele quer tirar você do caminho das trevas. Talvez você está tendo um outro caso extraconjugal. Isso não vai te preencher. Havia uma certa mulher, quando o Senhor Jesus estava com sede, e ele parou para tomar água numa fonte de Jacó, era um poço feito de gerações. Ele passou e tinha uma mulher samaritana tomando água ali naquele poço. E os samaritanos não conversavam com os judeus. E a mulher até estranhou por Jesus puxar assunto com ela. E o Senhor Jesus pediu para aquela mulher samaritana, dai-me de beber. Ela até estranhou. E ela diz assim, como sendo tu judeu, me pede água para beber. E o Senhor Jesus disse, se tu conheceras o dom de Deus e aquele que te pede, você pediria e ele daria águas vivas. E ele disse para aquela mulher, para que ela chamasse o seu marido. E ela disse, eu não tenho marido. E ele disse, dissesse bem, porque 5 maridos tiveste, e o que tens hoje não é teu marido. Quer dizer, aquela mulher foi casada 5 vezes, e pela 6ª vez, ela não tinha alegria. Nada preenchia aquela mulher samaritana. E nada nesse mundo preenche. Nada. Mesmo esse caso extraconjugal que você tem, isso não vai te preencher, não vai terminar bem. E vai levar para o inferno ainda. Olha, Salomão, ele teve 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Ou seja, 300 quebra-galhos. E Salomão se desviou dos caminhos de Deus. Salomão se desviou e até se corrompeu com as mulheres estranhas. E chegou ao ponto de até sacrificar crianças para Moloque, que era um deus da época, um deus egípcio. Então o pecado, o caminho de trevas, ele mantém a pessoa presa na escravidão. E este homem, esse gadareno, ele era preso. Ele era preso por Satanás. Então quando a pessoa vem para o Senhor Jesus Cristo, a luz, ela dissipa as trevas. Não tem como você andar com Deus e viver no pecado. Então nós temos que deixar as obras más e vir para o Senhor Jesus para sermos livres. Talvez você pense, mas livre do quê? Livres do pecado, livres do vício, que você não consegue se libertar há tantos anos. Quantos anos você tem fumado? 30 anos? Você acha que o estado do teu pulmão vai estar bem? Não, ele não está bem. Aparentemente, parece que está bem. Este homem, ele quebrava até os grilhões, ele tinha força. Ele quebrava as correntes, despedaçava os grilhões em migalhas. Ele quebrava as cadeias, as correntes, ele quebrava em pedaços. Ele tinha força. Esse jovem, ele tinha força. Só que era uma força do mal. O cigarro, ele te dá o prazer. Só que é um prazer maligno, um prazer que vai te matar aos poucos. E vai te levar para o lago de fogo e enxofre. E Deus não quer que você vá para lá. O Senhor quer te libertar deste vício. Eu sou um ex-fumante. Durante 15 anos eu fui escravo do diabo. Fumava 2 maços por dia. Um dia era tanta falta de ar que eu tive que abrir a geladeira em casa e respirar na porta da geladeira. Tanta falta de ar que eu sentia, estava com começo de efizema pulmonar. A minha libertação foi em 1º de janeiro de 2003. O Senhor Jesus fez uma obra na minha vida, não foi fácil, lutei muito para vencer o cigarro. Foi através de muita oração, muita busca, eu tive que jogar cigarro fora. Eu tive que deixar o cigarro. Então nós temos que deixar, nós temos que nos esforçar, deixar aquilo que está nos fazendo mal, deixar aquilo que destrói o nosso corpo, que destrói a nossa moral, como a bebida alcoólica, como as drogas que acabam com a pessoa. As drogas hoje, por exemplo, elas acabam com as pessoas, elas vivem igual zumbi.
não vivem, praticamente não vivem. São como zumbis. E o diabo dá risada quando ele faz isso. Ele dá a risada. Ele vê, essa aqui é mais uma vítima minha. Você pensa que o diabo está gostando de eu pregar esta mensagem aqui hoje? De jeito nenhum. Mas eu estou agradando ao meu Deus. Estou agradando ao Deus vivo, para que eu possa ter direito à vida eterna. Para que você que está ouvindo também essa mensagem possa ter direito à vida eterna, tem que renunciar às coisas deste mundo. Então este homem, ele era preso por grilhões e ninguém o podia amansar. Versículo 5: E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Então o diabo é tão cínico que ele usa até o corpo da pessoa para fingir que está adorando a Deus. Um diabo é um mentiroso, é o pai da mentira. E ele fingiu que estava adorando a Deus. Ele chegou hipocritamente, ele viu Jesus de longe, correu e adorou. Ele foi tão cínico, tão falso. O maligno, ele é hipócrita, ele é mentiroso. O Senhor Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. E que nada que ele fala é verdade, porque ele só fala mentira, porque ele só fala de si próprio. Então aqui diz que ele viu Jesus ao longe, correu e adorou. É um mentiroso. Ele quer fazer você ter alegria fumando, ele quer fazer com que você tenha alegria bebendo. A bebida você bebe ela, você esquece do seu problema. Mas no dia seguinte vai lembrar tudo de novo. Vai vir aquela ressaca e o seu fígado começa a se dissolver, vai ficando branco. Ele vai se dissolvendo, vai acabando com o seu corpo. O fígado pode causar uma cirrose hepática. E lá em Provérbios 31 diz, a mãe aconselha o seu filho, que era o rei, a rainha, né? A rainha aconselha o seu filho Lemuel para não beber. E ela fala assim, dai bebida forte aos que perecem, para que bebam e se esqueçam dos seus problemas. Só que os problemas não terminam, eles voltam no dia seguinte. E aí a cabeça vai estar bem inchada, aquela dor de cabeça insuportável. Eu bebi durante 5 anos também, eu não vou ser hipócrita. O Senhor Jesus me libertou também do álcool. O Senhor Jesus me libertou do álcool. Graças a Deus por isso. Era uma escravidão, todo dia eu tinha que beber cerveja. Todo dia era cerveja, era conhaque e outras bebidas a mais. Estava acabando comigo, com a minha moral, com a minha integridade. A minha família estavam ficando na miséria. Era uma miséria familiar. Não tinha diálogo na minha família. Vivia como esse jovem, preso nos grilhões de Satanás. E um dia o Senhor Jesus apareceu na minha vida. Eu lembro muito bem que quando eu morava em Guarulhos, eu passei por uma experiência terrível lá durante uns 6 meses. Eu provei a droga até então durante uns 3 ou 4 meses, ou 6 meses, não me lembro. E minha esposa morava comigo, a gente morava numa casa pequena, num lugar pequeno, bem humilde. E eu caminhando para as trevas mesmo, no abismo. Naquela época eu não conhecia Deus. Foi no ano de 94, na cidade de Guarulhos, aqui em São Paulo. E eu estava vivendo uma situação terrível, escravo dessa maldita droga. E um dia minha esposa entrou numa igreja ali do bairro e Deus falou com ela que ele estava hasteando a bandeira e que ia entrar a vitória na casa dela. E até então eu era um escravo durante 6 meses, eu acho, das drogas. Uma experiência rápida, curta, mas estava me levando para o abismo. E certa vez, um dia, saiu até sangue do meu nariz e eu achava que eu ia morrer. Um dia eu quase fui morto lá em Guarulhos. Eu não sei se era policial ou se era traficante, que chegou com uma arma de fogo na minha cabeça e mandou com que eu saísse dali, eu e meu primo. E quase que nós morremos naquela hora. Era mais ou menos meia-noite, num dia frio que estava ali em Guarulhos. E o Senhor entrou na minha casa, eu ainda não conhecia Deus.
A minha esposa já tinha uma raiz evangélica. E ela entrou nessa igreja. Ela entrou nessa igreja. E Deus falou com ela que ela ia levantar a bandeira da vitória. Foi numa igreja, na Congregação Cristã no Brasil, ali em Guarulhos, no Jardim do Papai, perto da Vila Galvão. E foi uma maravilha aquilo. E Deus tirou a gente daquele lugar, depois de alguns dias. Quando foi em janeiro de 95, a gente estava fazendo nossa mudança para a cidade de Sorocaba. E a partir daí foi uma vida nova, diferente, mas eu ainda continuava bebendo. Mas quando foi em 2003, quando foi no ano de 2003 que eu ganhei uma Bíblia da minha esposa, ela ia na quadrangular, e eu ganhei essa Bíblia e comecei a ler a palavra de Deus sem entendimento nenhum. E comecei a buscar para conhecer esse Deus. Para conhecer esse Deus, a Bíblia eu ganhei em 2002. E comecei a ler essa Bíblia, carregava ela numa mochila que eu tinha. E comecei a ler essa Bíblia. E quando foi em 2003, Deus me deu força e eu consegui vencer o cigarro. E foi indo, comecei na igreja. Quando foi 2004, eu desci as águas do batismo. E Deus teve misericórdia de mim. E me libertou de todos os vícios que eu tinha. Dos bares da vida. E hoje eu estou aqui testemunhando desta obra que Deus fez na minha vida. E de tantos livramentos que o Senhor fez na minha vida. Hoje faz 10 anos que eu me batizei. E o Senhor preparou todas as coisas da minha vida. Preparou casa que eu não tinha. Preparou carro que eu não tinha. Preparou meu trabalho. Eu estou aqui até hoje pela graça de Deus. Eu glorifico a Deus por esta obra que o Senhor fez na minha vida. Ele me libertou do império das trevas. O Senhor Jesus transformou a minha vida. E é pouco que eu estou dizendo aqui, esse testemunho é pouco, para que Deus seja glorificado na minha vida. Não tenho palavras para agradecer este Deus vivo, que me tirou desses grilhões que me prendia, que me tirou das trevas onde eu vivia. E o Senhor Jesus teve misericórdia de mim, assim Ele quer ter da sua vida também, porque Ele tem contemplado o teu esforço. Muitas vezes você não consegue levantar-se, você está oprimido pelo diabo, mas o Senhor Jesus quer te libertar, Ele quer te dar uma vida nova. Ele quer transformar você, quer quebrar esta cadeia que você está preso. Ele quer te libertar deste império das trevas. Ele quer fazer isso na sua vida hoje, através desta palavra. Hoje veio a salvação na tua casa. A luz de Cristo vai brilhar na sua vida. As trevas vão se dissipar, porque a luz é forte, a luz é poder. E onde a luz está, as trevas não suportam. E aqui continuando diz aqui, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Então o diabo ficou perturbado, porque Jesus já tinha dito para ele para sair daquele homem. O Senhor Jesus não ficou dialogando com o diabo, ele repreendeu, ele expulsou o diabo. Aí o diabo respondeu e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Quer dizer, o diabo ele já conhecia que era o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus Cristo. E quis bater boca com o Senhor Jesus. Falou para Jesus não atormentar ele. Aonde a luz entra, as trevas se incomodam. As trevas não suportam. Quando você pisar o teu pé na casa de Deus, na igreja, as trevas elas não vão resistir, elas vão sair da tua casa. Elas vão sair da tua vida. Porque aonde a luz de Cristo está, as trevas são dissipadas. Continua aqui. E perguntou: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Às vezes a pessoa está endemoniada até. Às vezes a pessoa é oprimida. A pessoa que é endemoniada, ela não tem as suas faculdades mentais normais. Ela é presa completamente pelo diabo. Ela não consegue raciocinar. Ela fica presa. A mente dela fica presa.
A pessoa que é oprimida, ela pode viver, ter uma vida assim irritada, nervosa, um nervosismo, por exemplo, pode ser uma opressão. A opressão, a opressão ela também judia da pessoa. Ela mantém a pessoa presa. É como mais ou menos comparado a uma torneira aberta de água, né? Enquanto você não fechar aquela torneira, vai continuar vazando a água. Então a opressão, ela faz com que a pessoa viva desse jeito, sem controle, descontrolado. Enquanto você não fechar essa torneira, vai continuar oprimido. Agora, o que causa isso? O que causa a opressão? São as brechas para o inimigo entrar. E quando a gente fecha as brechas do diabo, ele não tem poder sobre as nossas vidas mais. E como você fecha as brechas? É vindo para o Senhor Jesus, é deixando a vida de pecado, fecha todas as portas do diabo, para ele não entrar. E a palavra de Deus fala que aquele que é de Cristo, de Jesus, do Senhor, o maligno não toca. O maligno não toca naquele que é de Cristo. E aqui continua. E perguntou: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Quer dizer, o diabo não queria sair daquele lugar. Ele não quer sair, não. Ele quer lutar, ele quer continuar ali oprimindo a pessoa, prendendo, né, paralisando todos os sonhos que a pessoa tem nesta vida, de ter uma alegria com Deus, ter uma vida limpa. Ele quer manter a pessoa presa, escravo, humilhado. É isso que ele quer fazer. Ele quer roubar os teus sonhos. Ele quer roubar os teus sonhos. O diabo, ele quer roubar a nossa vida. Ele tem ódio da gente. Ele tem ódio porque nós fomos feitos por Deus. Nós somos privilegiados por Deus porque nós fomos feitos pela mão de Deus. Deus pegou o pó da terra e fez ali um boneco, né, que somos nós, e soprou o fôlego de vida. Nós vivemos com o ar de Deus, o fôlego de vida. Adão foi feito do pó da terra e Eva foi feita de Adão. Então nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós temos braços, Deus tem braços. Nós temos olhos, Deus tem olhos, tem ouvido. Nós somos semelhantes a Deus. Só que Deus é espírito e nós somos carne. Nós somos corpo, alma e espírito, mas vivemos um corpo de carne. Mas nós fomos feitos privilegiados, privilegiados por Deus. Hoje os anjos, eles estão num pedestal maior que nós, mas eles são conservos nossos. Eles são conservos. E um dia nós, pela misericórdia de Deus, ocuparemos um lugar semelhante aos anjos. Seremos glorificados com Cristo e teremos um novo corpo. É isso que Deus quer nos dar. Mas o diabo não quer que a gente tenha essa vida. O diabo não quer que você tenha um corpo novo, que você tenha a vida eterna. Ele quer levar as pessoas para o inferno. Sabe por quê? Porque o diabo já está condenado. Lá em Apocalipse 20, diz que o diabo ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre e será atormentado de dia e de noite. Vai ser preso o diabo, o falso profeta, todas as nações que se esquecem de Deus, e aquela lista enorme, né, sobre os pecados, prostituição, impurezas, idolatria, mentirosos, tem uma lista muito grande. Mas aquele que fizer a vontade de Deus vai herdar a vida eterna. Então nós temos que nos limpar aqui hoje, nos preparar para encontrar com o Senhor um dia nos ares. Agora o diabo ele já está condenado. Então ele quer fazer o quê? Ele quer arrastar as pessoas junto com ele para a condenação eterna. Mas o Senhor Jesus não quer que você vá para lá. Ele não quer que nós iremos para lá. Ele quer te libertar. O Senhor Jesus quer te dar a vida eterna. Quer tirar você desse lugar de fogo e enxofre. E diz aqui: e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali passando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Então o diabo ele não quer sair fácil da pessoa. Aqui eles pediram os demônios irregulares. Eles estavam vivendo com coisas irregulares.
E onde existe uma brecha, o diabo entra mesmo. O Senhor Jesus também diz, lá em Lucas 11, para a gente confirmar aqui, Lucas capítulo 11, no versículo 24 em diante, diz assim, Lucas capítulo 11, versículo 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz, tornarei para minha casa donde saí. E chegando-a, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então, quando existe uma brecha, existe uma causa, um motivo, o diabo entra e leva os demônios junto com ele. A casa vazia, varrida, limpa e ornamentada, somos nosso corpo. Então, quando o Senhor Jesus nos liberta, a gente não pode, a casa fica livre, fica vazia, limpa dos demônios. Só que nós devemos preencher esta casa, a nossa vida, com a palavra de Deus. Nós temos que descer as águas do batismo, fazer o concerto com Deus, diante de todos. É um testemunho, o batismo, que é a confissão no Senhor Jesus. Temos que nos arrependermos dos pecados, deixar o pecado. Temos que nos encher da palavra de Deus. Temos que estar na casa de Deus, fechando todas as brechas, de maneira que a nossa casa, nosso templo, nosso corpo, nossa mente, esteja cheia das coisas de Deus, da palavra de Deus. Aí o que acontece? O diabo não tem como entrar, porque a palavra de Deus diz, lá em 1 de João, está escrito que aquele que é de Cristo, só para a gente confirmar aqui, 1 de João capítulo 5, primeira carta de João, capítulo 5, o versículo 18, diz assim, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva a si mesmo e o maligno não toca. Então, quando a gente é nascido de Deus, gerado de Deus, a gente não peca e o maligno não toca. Agora, quando a gente vive no pecado, aí o maligno, ele toca, ele entra, porque o diabo, ele é promotor de acusação. Então, se nós tivermos uma brecha, ele entra e mantém a gente preso nos grilhões. Então, nós temos que obedecer a palavra de Deus, deixar os caminhos errados, porque o Senhor Jesus disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E para nós termos essa libertação, é necessário nós nascermos de novo, é necessário nós praticarmos a palavra de Deus, temos que mudar a nossa vida, mudar as nossas condutas. Do jeito que a gente era, temos que deixar e nos transformar pela palavra de Deus. Aqui no Evangelho de São João, no capítulo 8, está escrito assim, ó, versículo 31 em diante. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Se você crê em Jesus, então você ouve essa palavra aqui. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, para nós sermos livres, nós temos que permanecer na palavra de Deus. Como esse jovem aqui ouviu a voz do Senhor Jesus, expulsando esses demônios, essa legião que estava nele, e este jovem foi livre. Mas para que ele continuasse sendo livre, o Senhor Jesus dá uns conselhos aqui para ele. A gente continua aqui no finalzinho, eu vou explicar aqui. Então diz aqui, e os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado,
vestido e em perfeito juízo, e temeram. Então o povo ficou atemorizado, mas aquele jovem, aquele homem lá, ele era endemoniado. Ele era uma pessoa ruim, mau, terrível. E quando viram ele, ficaram pasmados, atônitos. Nossa, ele está em perfeito juízo. Está até vestido. Nossa, tomou um banho. Rapou a sua barba. Limpou o seu rosto. Colocou uma roupa nova, um vestido novo. Nossa, mas nem parece que aquele gadareno, ele vivia nos sepulcros. Nossa, aquela pessoa, ele era um beberrão. Fumava, usava drogas. Era uma pessoa mal. Vivia brigando. Aí ele começou a ir para a igreja, ele buscou o Senhor Jesus. Ele se transformou num cristão, num servo de Deus. Deus o fez assim. Agora ele está diferente. Nossa, ele está mais calmo, essa pessoa está mais calma. Nossa, aquela jovem era tão briguenta, hoje ela está calma, ela tem paz, está transformada. Nunca mais eu vi ela fumando, nem bebendo, nem falando palavrão, está transformada. Essa pessoa está transformada, mudou. Mudou da água para o vinho. E é assim que o Senhor Jesus faz. Ele mudou a minha vida. Eu bebia, eu fumava, frequentava bar e outras coisas a mais. E Deus teve misericórdia de mim. O Senhor Jesus apareceu na minha vida e me transformou. E assim Ele quer transformar também a tua vida. Porque quando o Senhor Jesus entra na vida de uma pessoa, Ele transforma. Ela não fica como ela era. É totalmente transformada. E aqui fala que Ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. As pessoas vão temer quando vê você transformado. Transformado. Uma nova criatura. Aí o Senhor Jesus vai te preparando. Ele começou a primeira etapa, Ele te libertou. Aí tem a palavra de Deus. As 13 epístolas que o apóstolo Paulo escreveu. As cartas de João. As cartas de Pedro. Os evangelhos. Aí através da palavra, você vai sendo transformado dia após dia. Como o Senhor Jesus disse nas cartas, de glória em glória, vai ser transformado, porque está escrito que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. E o Senhor vai te lapidando dia após dia, vai transformando você, vai renovando a sua mente, vai te fazendo uma nova criatura, vai fazer com que você venha nascer de novo. E a partir daí Ele vai te preparando. E um dia Ele vai te levar, um dia Ele vai nos levar, preparados para entrar no seu reino, na sua casa eterna, para herdar a vida eterna na cidade santa, de ouro, de cristal. Ele vai enxugar as tuas lágrimas, você não vai ter mais dor, nem pranto, não vai chorar mais. Não vai se sentir mais sozinho ou sozinha, desamparado ou desamparada. Ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, entrai no reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. É isso que Deus quer te dar. É isso que Deus quer nos dar. O diabo não tem nada para nos dar, não. O diabo ele quer só roubar a nossa vida, ele quer nos matar, nos destruir. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus, o inimigo teria nos engolido vivos. Mas Deus é misericordioso, Ele te fez. Ele conhece a sua estrutura e sabe que você é pó, como eu também sou pó. E aqui diz, e os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Aí contaram para ele, para o jovem, né? Contaram para ele tudo o que tinha acontecido, porque ele não sabia, ele era possesso. Ele fazia as coisas e não sabia o que fazia. Aí contaram para ele, versículo 17, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Então aquele não era o momento daquele jovem deixar a sua família. Quando o Senhor Jesus faz uma obra na vida de uma pessoa, Ele faz a obra para que Deus seja glorificado nesta vida. Para que sirva de testemunho
para que venha converter outras pessoas através desta obra que Deus fez. E assim ele fez com que esse jovem voltasse para a sua família, para a sua casa, e desse testemunho para a sua família, para que eles vissem a obra que Deus fez na vida dele e para que também fossem salvos. O Senhor Jesus não curava as pessoas, ele não libertava as pessoas só por elas ser livres dessa maneira. Ele libertava as pessoas e curava para que fossem salvas, para que nós fôssemos salvos por ele. Porque diz a palavra, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então o Senhor Jesus fazia essas obras e ainda faz, que é para que a pessoa venha a ser salva. É para que a pessoa venha a ser salva. Salva do pecado, salva dos grilhões de Satanás, para que a pessoa tenha uma lucidez, seja sóbria, seja um homem realmente com uma imagem e semelhança de Deus, uma mulher com imagem e semelhança de Deus. Então ele teve que voltar para sua família, para dar testemunho, para que o povo da cidade testificasse realmente a obra que Deus fez na vida dele, para que através dos seus frutos, através deste milagre que o Senhor Jesus fez, aquela cidade, pelo menos uma parte dela, a cidade de Gadara, fosse salva. Porque ali o povo era ruim ainda. Ali existia muita maldade. Tanto é que eles queriam até que Jesus, eles queriam até expulsaram Jesus e queriam até apedrejá-lo, Queria até empurrar para o precipício, por causa desta obra que o Senhor Jesus fez. Então Deus, ele quer te fazer livre. Ele quer transformar a sua vida e te salvar, para que um dia você tenha direito de ter a vida eterna. Porque ele diz que não se põe remendo de pano velho em vestido novo, remendo de pano novo em vestido velho. E se você costurar ali um pano novo no vestido velho, ele vai romper e vai fazer mais um buraco ainda. E também ele ensina que não se põe vinho novo em odres velhos. Ou seja, o vinho ele representa o Espírito de Deus. E o odre representa nós, o nosso templo, o nosso corpo, Então nós temos que nos limpar através da palavra, nos limpar dia após dia. Aí o Senhor, ele nos enche do seu Santo Espírito. Ele começa a nos lapidar, nos preparar, nos transformar, a nos encher da sua graça e da sua misericórdia, até nós chegarmos à estatura de varão perfeito, como Cristo Jesus. Então é todo um processo. A salvação ela é um processo. Ela não é de uma hora para outra, pelo menos assim em partes, Pode ser que em alguma parte a pessoa receba Jesus e de repente já morre e já vai direto para o céu, é salva, Mas na grande maioria, a salvação ela é aos poucos. Como diz a palavra de Deus, que é de glória em glória, É de fé em fé. Aqui no versículo 20, e ele foi, e começou a anunciar em Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Então ele começou, o gadareno que era possesso, de possesso, livre, e de livre passou a ser um evangelista. Passou a anunciar a palavra de Deus, como eu hoje. Eu era um preso, eu era escravo do álcool, escravo do cigarro, escravo de bar, de jogos. Hoje eu sou livre em Cristo. O Senhor Jesus me fez livre. Hoje eu não gasto dinheiro com cigarro, não gasto dinheiro com bebida alcoólica, nem com os bares. Hoje eu tenho paz na minha casa. Então hoje eu testemunho, eu era preso, eu era escravo, hoje eu sou livre e anuncio a palavra de Deus e testemunho da obra que Deus fez na minha vida e que vai fazer também na tua vida a partir do momento que você se decidir seguir a Cristo Jesus, a ser um discípulo de Cristo Jesus. E para nós sermos discípulos do Senhor, nós temos que renunciar até nós mesmos, deixar o pecado, deixar os embaraços deste mundo, da vida, para que nós possamos ter os tempos de refrigério. Os tempos de refrigério que o Senhor Jesus quer te dar. Ele quer te dar a vida eterna. A palavra de Deus diz lá em João 1,12, João capítulo 1, versículo 12, que a todos quantos o receberam, Deus lhe deu poder para serem feitos filhos de Deus. Então você deve receber o Senhor Jesus no teu coração. Receber, ir na casa de Deus,
deixar as coisas erradas deste mundo, e Deus vai te libertar desses grilhões. Ele vai transformar a sua vida. Ele vai te libertar. Porque um dia o Senhor Jesus apareceu na vida desse gadareno, deste homem que era escravo pelo diabo. Ele era oprimido, vivia nos sepulcros, vivia nas trevas, na escuridão. Vivia como um doido, possesso pelos demônios. Mas um dia o Senhor Jesus apareceu na vida dele. Quem sabe no meio dessa tempestade que você está passando na sua vida. É através dessa tempestade que o Senhor Jesus vai repreender estes ventos do maligno e vai fazer uma obra na tua vida. Porque está escrito que depois que o Senhor Jesus saiu de uma grande tempestade, diz a palavra que ele dormia no barco. Ou seja, ele está sob o controle, ele controla a tua vida. Ele sabe tudo o que lhe acontece, como ele sabia o que acontecia na vida do jovem gadareno. Ele sabe o que está ocorrendo na sua vida. E ele está indo de encontro a você para te libertar desses grilhões de Satanás, para te libertar dessas coisas que não agradam a Deus. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como ao meio-dia. Deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. Faça a vontade de Deus. Faça a vontade do Senhor Jesus. E ele vai te ajudar. E ele vai conceder o desejo do teu coração segundo a sua vontade. Oremos a Deus nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra, Pai, foi pregada. A tua palavra que é a luz para os nossos caminhos. Que ela venha iluminar, meu Pai, estas vidas. Que a tua palavra venha transformar, Senhor, a libertar do império das trevas este que me ouve, esta que me ouve, Pai. A transformar, Senhor, a fazer destas vidas, meu Pai, uma nova criatura, como o Senhor disse para Nicodemos que tinha que nascer de novo. Senhor, ajuda estas pessoas a nascerem de novo, a nascerem, meu Pai, da água viva, a nascerem, meu Pai, servindo a Ti, em espírito e em verdade, a deixar o pecado, Senhor, a deixar as trevas, a deixar aquilo que não Te agrada, Senhor. Fortalece, meu Deus, pela força do Seu poder, Senhor, e salva estas vidas, por amor do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.